palavra que eu vou trazer está em 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, que conta a história de um homem que orou ao Senhor e a oração dele foi respondida. E a palavra de Deus em 1 Crônicas fala assim: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Algumas versões falam que Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: em meio a muita dor eu dei à luz. É sabido que Jabes orou ao Senhor de Israel e disse: que tu me abençoes e aumente a minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Se você for ler 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai encontrar mais de 900 nomes de homens, porque o livro ele fala sobre a genealogia do povo de Israel. Então, quando você lê 1 Crônicas até o capítulo 7, você vai ver fulano que gerou ciclano, que foi avô de Beltrano, que foi patriarca de ciclano, e vai falando nomes, mais nomes e mais nomes. Normalmente é aquela parte da Bíblia que a gente costuma pular. Mas o importante nessa passagem é que no meio dessa genealogia, o autor de Crônicas para tudo. E em 2 versículos, no versículo 9 e no versículo 10, ele fala da história de um homem chamado Jabes. Então eu penso que, no mínimo, a história desse homem precisa nos ensinar algo. Ela foi importante. E a primeira coisa que o autor de Crônicas cita é que Jabes era o mais ilustre. Algumas versões falam que ele foi o mais ilustre, algumas versões falam que ele foi o mais importante, algumas versões falam que ele foi o mais nobre da sua família. E começa a característica de uma oração que Deus responde. Qual que é a oração que Deus ouve? A primeira característica de uma oração que Deus responde é aquela que não vem de lábios hipócritas. Ou seja, é aquela pessoa que ela é uma bênção na rua, mas que primeiro ela é bênção dentro da sua casa. É aquela pessoa que não tem dupla personalidade. É aquela pessoa que é agradável com o filho dos outros, mas que é agradável também com os seus filhos. É aquela pessoa que é uma bênção como amigo, mas que também é bênção como mãe, como pai. Aquela pessoa que é uma bênção no seu trabalho, mas que é uma bênção como esposa. A Bíblia diz que Jabes, ele era o mais nobre da sua família. Ele era uma bênção na sua família. Mas Jabes, ele tinha algo em comum, algo que a maioria de nós temos. Ele tinha uma história, no mínimo, triste, porque o nome de Jabes, na tradução mais simples, Jabes significa dor. Em algumas traduções significa: em meio à dor eu o dei à luz. E esse foi o nome que Jabes recebeu. E para quem não entende da cultura judaica, o nome na cultura judaica, ele dava um propósito para a vida da pessoa. Então, quando a criança nascia, normalmente era a mãe que dava o nome para a criança. E o nome, ela representava o que a criança ia ser. Ela dava um destino, um propósito para a vida da criança. Por exemplo, a Jesus foi dado o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A Jacó foi dado esse nome, que significa agarrado no calcanhar, trapaceiro, enganador. Mas quando ele teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe, que lutou com Deus e teve sucesso. Raquel, esposa de Jacó, quando já na idade madura foi ter o seu segundo filho, ela teve muitas complicações durante o parto e ela faleceu. Mas antes de falecer, ela disse: esse menino chamará Benoni, que significa filho da minha dor. Ela falece
E quando as pessoas contam que Raquel tinha dado o nome para o filho de Benoni, o pai intervém, que é Jacó. E o pai fala: não, jamais o meu filho não chamará filho da minha dor, ele chamará Benjamim, que significa filho da minha força. Jacó já era idoso, então ele quis dizer: o filho da minha velhice, mesmo na minha velhice eu tive força. O nome representava o que a criança, o que o adulto era. E imagina você crescendo e ouvindo as pessoas dizendo: vem cá, você que é responsável pela morte da sua mãe. Ou vem cá, você que é o culpado pela dor da sua mãe. Porque era assim que acontecia na cultura judaica. O nome representava o que a pessoa era. E Jabes tinha um nome: a dor da minha mãe. Eu sou o responsável pela dor da minha mãe. Jabes recebeu essa marca. Jabes recebeu esse rótulo. E muitos de nós também recebemos marcas. Tivemos nossos rótulos recebidos na infância, talvez na adolescência, ou talvez na fase adulta. E alguns de nós pode até hoje ter memórias horríveis dessas marcas que recebeu. Por isso, na caminhada da vida, já tem 11 anos que eu conheci Jesus, e nessa caminhada, pastoreando pessoas, ouvindo histórias, aconselhando vidas, eu aprendi que nós não podemos julgar as atitudes das pessoas, porque afinal nós não conhecemos as dores que as pessoas carregam. Nós não conseguimos fazer um raio-x da alma das pessoas, porque nós somos bons para sorrir, para demonstrar que está tudo bem, enquanto na alma nós estamos doentes, estamos falidos, estamos tristes. Nós não conhecemos a luta que cada pessoa enfrenta. E com Jabes foi assim. Ele carregava algo ruim. Benjamim, ele teve a sua história mudada pelo seu pai Jacó. Jacó teve a sua história mudada porque ele foi atrás do anjo e não soltou o anjo até ter sua bênção recebida. Mas assim também aconteceu com Jabes. E aconteceu com Jabes porque Jabes não se conformou com aquela maldição. Ele não permitiu que o seu passado de dor revisionasse. E é isso que eu quero falar com vocês, que Jabes recebeu uma sentença de maldição, porque pai e mãe são autoridades espirituais sobre a vida dos filhos. Olha, mesmo a gente casado, pai e mãe continua sendo autoridade espiritual sobre as nossas vidas. E nós, como pai e mãe, somos autoridades espirituais capazes de abençoar os filhos ou de amaldiçoá-los. Jabes, ele recebeu uma sentença de maldição deixada pela sua mãe, mas ele se posicionou em fé para que aquilo não prejudicasse o seu futuro. Eu vim aqui para te dizer que se você tem uma história semelhante de Jabes, se você carrega um rótulo, ou se você tem uma dor na sua alma, se você tem uma frustração que ainda não superou, se você tem uma dor, um luto que ainda não conseguiu superar, você precisa saber que em Jesus o seu passado pode ser resolvido e que em Jesus o seu futuro está garantido. Por isso, por mais que nós tenhamos uma história difícil, nós podemos decidir hoje viver a partir de Cristo e não ficar mais preso ao que as pessoas pensam, ao que as pessoas fizeram, ao que as pessoas falam sobre nós. Precisamos aprender a viver a partir da cruz de Cristo, porque o que Ele fez por nós foi completo. É interessante notar que nesses 2 versículos sobre Jabes, a Bíblia não cita o nome do pai de Jabes. O pai nem sequer foi mencionado. E a figura paterna, ela que é responsável por dar direção, por dar sentido, por dar propósito na vida da criança.
Então, quando a criança cresce num lar com a ausência do pai, normalmente é uma criança insegura, uma criança que cresce com medos, uma criança que tem medo de tentar, uma criança que se sente perdida, porque ela teve a ausência da figura daquele que dá sentido e propósito e direção para a sua vida. Além de não ter a figura paterna, Jabes teve na figura materna, que é cuidadora, é amorosa, é aquela que nos auxilia, uma sentença de maldição. Então Jabes, ele tinha tudo para ser um homem amargurado, para ser um homem revoltado, um homem que vivia murmurando: ah, mas a minha vida não rompe mesmo, como que eu vou romper? O meu nome eu sou responsável pela dor da minha mãe. Ah, a minha vida não rompe mesmo, mas olha para você ver, eu não tive um pai, a minha mãe, ao invés de cuidar de mim, ela me amaldiçoou. Olha quantos traumas eu carrego. Então Jabes, ele podia ter tido reivindicações a Deus, ele poderia ter se vitimizado, mas os filhos, eles não levam a culpa pelo pecado dos pais, mas os filhos se tornam vítimas das escolhas dos seus pais. Em Êxodo fala que quando pai e mãe pecam, até a 4ª geração será amaldiçoada, mas que quando o pai e a mãe servem e são fiéis ao Senhor, até 1000 gerações serão benditas. Os filhos, eles sofrem com as escolhas dos seus pais. Por isso é tão importante nós que somos pais e mães refletirmos mais sobre as palavras que saem dos nossos lábios, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas, porque 5 gramas de atitude vale mais do que 1000 toneladas de palavras. O nosso exemplo arrasta. Os nossos filhos vão refletir aquilo que eles veem dentro de casa. Existe algo que nos iguala, irmãos, e esse algo se chama família, porque a família é o lugar onde existe um campo de batalha, onde a criança sai desse lar mais forte, corajoso, ousado, ou ele sai desse lar para ser um adulto fraco, vitimista. Eu trabalho com criança, eu sou pastora do Ministério Infantil, e eu sei o quanto o reflexo de um lar desestruturado reflete na vida das crianças. Nós sabemos, é na família que formamos crianças que serão adultos fortes, ou infelizmente que serão adultos fracos. E eu pergunto nesta manhã: como é a sua história? Eu tive rótulos na minha infância, eu recebi muitos rótulos, e eu acreditei nesses rótulos. Rótulos de inferioridade, de que eu não era capaz, de que eu não conseguiria, de que eu não iria prestar. E eu acreditei nesses rótulos por muitos anos, por quase 30 anos da minha vida. E isso me levou a viver profundamente na depressão, na síndrome do pânico, por quase 10 anos da minha vida. Eu sou um milagre de Deus. Eu pensava em suicídio, eu pensava em tirar minha vida, eu tinha um espírito de loucura que me acompanhava. Eu pensava em fazer mal aos meus filhos. Eu estou aqui para dizer para vocês que, independente do que fizeram com você, a sua história pode valer a pena ser contada, assim como valeu a pena a história de Jabes ser contada. Esse homem, ele nos ensina que nem tudo precisa estar perfeito para que algo seja feito. Porque tem pessoas que falam assim: ah não, quando melhorar, quando a minha mãe me valorizar, quando o meu pai me reconhecer, quando o meu marido me der valor, eu mudo. Ah não, quando isso acontecer, eu me posiciono. Ah não, quando isso acontecer, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma esposa melhor.
E Jabes nos prova que a gente não precisa de um cenário perfeito para a gente reagir, para a gente fazer algo para mudar a nossa história. Jabes, ele não esperou uma condição favorável para agir. A mãe de Jabes o amaldiçoou, e mesmo assim ele foi para os pés do Senhor. A Bíblia fala que ele não foi atrás dos amigos, ele não foi reclamar para a tia, para a avó, ele não foi reclamar para os irmãos, ele foi orar. Ele foi para os pés do Senhor, pedindo que o Senhor mudasse a sua condição. E como vimos na Bíblia, fala que Jabes, ele era descendente da tribo de Judá. A Bíblia narra em Gênesis 49, no versículo 8, que Deus havia separado uma bênção especial para os descendentes da tribo de Judá. Então Deus tinha abençoado as 12 tribos, mas para a tribo de Judá havia uma bênção especial. E fala assim em Gênesis 49, 8: Judá, os seus irmãos te louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão na sua frente. Gente, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Antes de Jabes nascer, Deus já havia o abençoado, Deus já havia liberado promessas para Jabes. Antes mesmo dele nascer, no mundo espiritual havia bênçãos que Jabes poderia receber. Então bastou um posicionamento de fé para que ele acessasse essas bênçãos. A mãe o amaldiçoou, mas ele foi para os pés do Senhor e ele acessou bênçãos que Deus já havia liberado para ele antes mesmo dele nascer. Se a gente lê Deuteronômio 28, o capítulo 28 fala de inúmeras bênçãos que o Senhor tem para mim e para vocês. Fala que Ele nos fez para ser cabeça e não cauda. Fala que nós somos abençoados no entrar e no sair. Fala que nós teremos o que dar emprestado, mas que nós não pegaremos emprestado. A Bíblia fala que nós seremos vitoriosos sobre os nossos inimigos. Bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos Deus libera sobre a minha e a sua vida. Basta apenas acessarmos através da cruz de Cristo. Basta apenas um posicionamento nosso de fé, de orar diante do Senhor e de entregar para o Senhor a nossa condição. Senhor, a minha vida até aqui eu fui amaldiçoada, eu carrego traumas, eu tenho feridas na minha alma, eu tenho frustrações que eu ainda não resolvi, eu tenho luto que eu ainda não superei, eu tenho um divórcio que eu não consegui ainda superar. Eu não sei qual é o seu problema, a dor que você carrega, mas você pode levar para o Senhor. Em Mateus 7,7 diz assim: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Muitas vezes nós não recebemos simplesmente porque não buscamos, porque não temos atitude como Jabes teve. Em algumas versões fala que Jabes pede que Deus o abençoe muitíssimo. Ele não pede qualquer bênção, ele fala: Senhor, me abençoe muitíssimo. E Jabes, o que me deixa impactada e o que me faz querer ser parecida com Jabes é porque ele se posiciona e ele diz assim: eu posso até ter vindo de uma família de maldições, mas a partir de mim virá descendentes abençoados. Jabes decidiu não cometer com os seus descendentes, com a sua linhagem, com os seus filhos, com os filhos dos seus filhos. Jabes decidiu não cometer o mesmo erro que a mãe dele e o pai cometeram.
Então, Jabes, ele tinha duas escolhas, assim como nós temos. Ele podia viver a maldição que a mãe lhe impôs, ou ele podia viver as bênçãos que Deus havia lhe deixado, em Gênesis 49:8. E Jabes se moveu, ele decidiu se mover em favor da bênção. Jabes se recusou a viver a sentença de maldição que estava sobre ele. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: a dor que não te mata, Deus usa para te promover. A dor que não te mata, Deus usa para ser o seu ministério, para que um dia você curada possa curar outras pessoas, para que um dia você curada, você possa levar um testemunho do que Deus fez na sua vida. Hoje, uma das minhas maiores orações são por pessoas doentes, por pessoas depressivas, por pessoas com síndrome do pânico, por pessoas que teve na paternidade rótulos, por pessoas que foram rejeitadas pelos seus pais, porque muitos aqui podem me conhecer de ver, mas talvez a maioria não conheça o que eu sofri na minha infância. Talvez a maioria não conheça as dores que eu carreguei. Talvez a maioria pense que a minha vida foi perfeita, que eu tinha tudo, que por que eu tive depressão, sendo que a minha vida era perfeita, e não foi. Por muito tempo eu ouvi que eu não daria para nada, que eu não prestaria para nada. Às vezes o medo tem paralisado você. Às vezes a dor, os traumas tem travado a sua vida, tem te impedido de romper. E romper talvez na área financeira, talvez na área emocional, talvez na área espiritual. Talvez você está frio espiritualmente. Talvez você não rompe no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos ou no seu trabalho. E talvez sejam os seus traumas, a sua dor que está travando a sua vida. Às vezes a gente pensa: para que eu vou tentar? Mas e se não der certo? Se não der certo, irmãos, tenta de novo. E tenta de novo. A única pessoa que pode impedir Deus de agir em nosso favor somos nós mesmos. Eu quero te convidar nessa manhã a parar de viver pensando nos seus traumas, de deixar de abraçar as feridas da sua alma, de decidir liberar perdão, para talvez até para o próprio Deus. Porque quando eu perdi minha mãe num acidente de carro, eu tinha 21 anos, onde morreu a minha mãe, minha tia e minha avó. E a minha mãe era tudo para mim. Eu não conversava com a minha mãe menos de 5, 6 vezes no dia. A minha mãe, ela era uma ótima mãe, uma ótima avó, uma ótima esposa, uma ótima mulher, uma ótima serva de Deus. Ela era um exemplo a ser seguido. E a minha mãe era tudo para mim. E quando eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu tudo. Por muito tempo eu tive raiva de Deus, porque a minha mãe estava indo rezar. Na aliança da minha mãe estava escrito Jesus, não era o nome do meu pai, não. E eu pensava, como que uma mulher que estava indo rezar, buscar a presença de Deus, uma mulher que só pensava na obra do Senhor, que só pensava no próximo, como é que Deus permite um acidente tão trágico, onde elas morrem de uma forma tão trágica, tão nova? Minha mãe faleceu, eu tinha 49 anos. Então talvez você tenha que liberar perdão para o Senhor. Talvez você tenha que liberar perdão para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu patrão, para o seu pastor, não sei para quem. Usufrua de tudo que o Senhor tem para você. Usufrua das bênçãos que o Senhor já conquistou. Permite o Senhor curar a sua alma, porque o Senhor, Ele é educado. Ele tem poder para mudar a história, sim. Sabemos, vocês estão diante de uma que Ele mudou. Se você me perguntasse 12 anos atrás, eu jamais imaginaria que um dia eu pregaria até para as cadeiras, somente para as cadeiras, porque eu estava mergulhada na minha dor.
abraçada com os meus traumas, afundada na falta de perdão. Irmãs, eu estou aqui para dizer que o tempo não cura tudo. Tempo cura queijo. Gente, quem cura é o Senhor. Mas você precisa abrir o seu coração para que Ele te cure. Você precisa convidá-lo. Você precisa desejá-lo para que a cura seja derramada sobre a sua vida. Existem lugares escondidos na nossa alma que nós precisamos convidar o Espírito Santo para entrar. Precisamos deixar que Jabes seja o nosso professor nesse dia. Ele não aceitou a condenação da mãe como algo natural. Ele foi para os pés do Senhor e ele teve a sua história transformada. O que Jabes pediu? Primeiro, ele pediu a bênção do Senhor. Segundo, ele pediu que Deus aumentasse as suas fronteiras. Algumas traduções falam que ele pediu para aumentar as suas terras. Mas terras e fronteiras nessa época não significava riqueza, não significava status, significava trabalho. E o que Jabes queria era trabalhar para o Senhor. Jabes não estava acomodado com a sua fé. Jabes, ele falava assim: Senhor, onde o Senhor precisa de mim? Para quem que o Senhor precisa que eu pregue? Aumente as minhas fronteiras. Eu quero ir, eu quero pregar, eu quero falar do Senhor, eu quero falar do seu amor. Terceira coisa que ele pede, a presença de Deus. E a quarta coisa, ele pede proteção e livramento do Senhor. E depois que essa oração foi feita, naquele momento houve um encontro da dor com a cura, da morte com a vida, do fim com o começo e do erro com a graça. Nós precisamos aprender com Jabes, porque o nosso Deus, Ele gosta de mudar histórias. Olha para a história de Davi, olha para a história de José. Naquele tempo, no início, eles eram os nadas entre os irmãos, e o Senhor os exaltou como grandes e fiéis homens de Deus. Em 1 Crônicas 4:10 termina dizendo assim: e o Senhor lhe concedeu o que Jabes havia pedido. Sabe, irmãos, o mundo natural pode até estar contra você, as pessoas podem falar contra você, mas se o mundo espiritual, se a boa mão de Deus estiver em seu favor, ninguém impedirá você de ser abençoado. Vocês recebem essa palavra? Em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão no seu coração. Deus, eu quero te agradecer por essa manhã. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor preparou esse momento para nós. Deus, eu consagro a Ti a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo no meio de nós. Espírito Santo, visita os lugares mais profundos, os lugares mais íntimos da nossa alma, e vai liberando vida de Deus sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro nessa manhã um encontro da dor com a cura. Eu declaro nessa manhã um encontro da morte com a vida. Eu declaro nessa manhã um encontro, Pai, com a Tua presença. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o Senhor escrevendo novas histórias, Pai, para a glória do Seu nome. Espírito Santo de Deus, tira toda mágoa, tira toda dor, tira toda frustração, tira toda amargura, tira tudo aquilo que não foi superado. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu abençoo as minhas irmãs com todas as sortes de bênçãos. Eu declaro que elas são benditas do Senhor, que são abençoadas ao entrar e ao sair. Eu declaro que onde colocarem as plantas dos seus pés será abençoado, e o ambiente será transformado pelo poder da Tua glória que elas irão carregar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ministra vida,
tira os pensamentos de morte, tira os pensamentos malignos, tira toda tristeza, tira toda desesperança. Espírito Santo, aquilo que Satanás tem plantado, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e eu declaro, assim como Jabes orou, que a tua boa mão seja com eles, Senhor, que a tua proteção seja com eles, os livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro um novo começo, eu declaro uma nova história, eu declaro alegria, alegria do céu no coração dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, para a glória do seu nome, em nome de Jesus.